A inflação, há muito tempo que não se via essa tragédia que tem aí. O que é que se opõe no lugar do aumento de juros para combater a inflação? Vamos pensar juntos, vamos raciocinar juntos. Lembrando que o Banco Central é independente. Isso. E lembrando que o senhor, como presidente da República, não vai poder mexer. Não pode mexer, ainda que o senhor tenha dito o seguinte: convidarei o presidente do Banco Central, mas o senhor pode convidar quem o senhor quiser, ele pode não ir. Ele é presidente do Banco Central. Mas eles irão. Não, irão porque o senhor quer. O senhor disse. Exatamente. Sim. Se eu for eleito presidente do Brasil, a primeira providência minha será restaurar a autoridade da presidência da República. Sim, mas a autoridade da presidência da República, trocando o presidente do Banco Central, a revelia por autonomia feita pelo Centrão, o Lira, no meio de uma pandemia, sem discutir com ninguém. Que legislação? O Banco Central é independente. Não, eles criaram um estatuto de autonomia que é completamente lesivo ao povo brasileiro. Independência. Autonomia. Independente é a Venezuela, é a Argentina. Não. Ele tem um mandato de 4 anos. Mas isso é autonomia, não é independência. Independência é da Venezuela. Ok, ele tem autonomia. Ele não pode ser demitido. Por essa Será? Eles pediram demissão comigo. A diretoria inteira sai no primeiro dia. Do Banco Central. Deixa que eu sei fazer, não se preocupe com essa parte. Vamos ao mérito. Eu já disse, não fica nenhum. O senhor não vai respeitar o mandato do presidente do Banco Central? A prisão em flagrante também é uma ferramenta para quem está cometendo crime continuado. Não é disso que eu estou tratando. Vamos entender a causa da inflação. É a primeira providência de eu... Mas eu anotei aqui para poder voltar esse tema. Nós voltaremos. Eu eleito, minha primeira providência será restaurar a autoridade da presidência da República, que está destruída. Sem autoridade, não é autoritarismo, autoridade. Sabe, ter exemplo, impor à autoridade os limites da Constituição aos demais órgãos do Estado Nacional Brasileiro, consertar a baderna institucional em que o nosso país está mergulhado. Isso é a minha tarefa de um bem treinado homem de Estado. Sabe quanto é o orçamento brasileiro, Adriano? 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Meu irmão, não deixa os políticos entrar na lambança. Isso aqui que é o assunto que interessa. Sabe, picanha e cerveja, anticomunismo, isso é papo furado. É a grana. Onde é que está a grana para fazer as coisas que o povo pede, que a gente acaba prometendo de forma mentirosa ou despreparada? Ambas mentirosas. Primeiro, 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões é o orçamento da União. Sabe quanto sobra dessa montanha de dinheiro para o investimento público? A pior da história, 25 bilhões de reais. E o Bolsonaro entregou 20 para a emenda do relator, que é pulverizar esse dinheiro com o trator da Codevasf, com superfaturamento de obras que estão aí paradas, 14 mil obras iniciadas e paradas pelo Brasil afora. O modelo econômico é o mesmo, com a retórica do Lula, a retórica do Fernando Henrique, a retórica do Bolsonaro, tão gravemente distintas, o verde e amarelo de um lado, o vermelho do outro, o azul e amarelo do outro, e a mesma coisa. Câmbio flutuante, mais meta de inflação, agora teto de gasto. E na governança política, a mesma gente. O Roberto Jefferson, que está preso porque defendeu de forma agressiva o Bolsonaro, fez um notável discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. Era governador, estava no plenário da Câmara Federal. Depois detonou o escândalo do mensalão porque o Lula deu a ele o correio para roubar. O Valdemar Costa Neto, que é o partido do Bolsonaro, foi preso e condenado no episódio do mensalão porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. A crise brasileira, a profundidade dela, a complexidade da crise brasileira, a renitência dessa crise no tempo, não podem nos permitir que o debate seja esse choque despolitizado, odiento, sabe, emocional, que descamba para a violência em episódios que estão já se iniciando como um quadro muito preocupante. Nós precisamos entender a causa. Por que o Brasil faz 10 anos que não cresce nada? É a primeira vez em 120 anos. A eleição está de fato polarizada. Eu queria repercutir essa posição com o senhor. Essa constatação não guarda a menor coerência com a dinâmica do fato político brasileiro. Se você olhar, e o telespectador do nosso Canal Livre, olhar as pesquisas dessa data em 18, elas não diziam absolutamente nada do que de fato aconteceu. Por quê? Porque eu não nego que há uma evidência, notoriedade de um presidente que é titular, de um ex-presidente que está em todas as eleições como candidato ou botando um preposto desde 89, sem faltar nenhum, como se o mundo político de progressista brasileiro só tivesse uma liderança, que é o Lula. Deixa eu dizer, entretanto, por que eu recuso essa simplificação, mas não é me queixando, é apenas porque ela não responde de fato o que eu represento, ou tento representar na dinâmica brasileira. Isso é problema de Chico, de Maria, de Manel? Não, isso é um problema de modelo econômico, da forma como você organizou a institucionalidade fiscal brasileira, a institucionalidade previdenciária, a institucionalidade do Pacto Federativo, como é que se cobra imposto, como é que se distribui a renda pública, enfim, dos juros altos, etc. E de outro lado, qual é a solução? Não é possível que a gente imagine que o que está errado no Brasil está errado porque tinha um manual de fazer certo
e os caras em Brasília são tão salafrários e maus que fazem tudo errado de propósito. Não é. É que o Brasil tem um corte de classe em que 5 pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E eles dão as cartas na institucionalidade brasileira. O Congresso Nacional não é nacional a não ser no nome. Ali é um grande ajuntamento de lideranças municipais, cuja lógica é resolver os problemas locais. Isso é de boa fé. Orçamento secreto, emenda do relator, esse país está criando inovações absolutamente aberrantes ante uma certa normalização, uma certa apatia, e é a mesma gente, Adriana. Ou a gente entende isso, ou o país vai para o breve. Mas, ministro, não tenho nenhuma dúvida, imagino que o senhor também não tenha, de que o Centrão vai ter um espaço político importante, seja na oposição a um governo seu, ou seja na situação a um governo diferente, MDB e outros partidos. O senhor vai chegar lá e pode apresentar o projeto que for, o senhor tem que formar a maioria. E vai ter que falar com o Valdemar Costa Neto, e vai ter que falar com os outros. O senhor não vai poder selecionar os seus interlocutores, o senhor já disse em entrevista, eu vou governar com quem for eleito. Eu não sou ingênuo. Mas a maioria pode não estar, não pensa como o senhor, porque são pessoas que praticam isso que o senhor condena. Como é que o senhor vai fazer o quê? Uma catequização? A interpretação dessa prostração ideológica que dominou a elite brasileira, que você apenas interpretou, não é que assume, está provocando um candidato para dizer como é que vai se desvencilhar, dessa que talvez seja a mais complexa das questões. Como viabilizar uma mudança se as pessoas são essas? Eu primeiro quero lhe dizer que essa questão é só em parte verdade. A tendência de um presidente que consegue se eleger com uma programação ideológica mais definida, mais clara, tende a mudar a correlação de forças no Congresso instantaneamente. Então, primeiro preciso contar com isso. Na prática é o seguinte, se você votar em mim, por favor, vota num deputado e num senador que tem afinidade com as minhas ideias, porque isso diminui o meu esforço. Entretanto, vou repetir, porque eu sou um democrata e não sou candidato a ditador do Brasil. Quem você eleger é com esse que eu vou negociar. Se você reparar, o Fernando Henrique tinha o Brasil na mão com o real. Não propôs nada porque não tinha concepção. Não propôs nada, nenhuma mudança para o país. O Lula tinha o país na mão num certo momento. Imagina a exuberância de uma liderança popular como o Lula era no começo da vida, não é? Pronto ali para fazer o que o povo pedisse, necessitasse para fazer, não propõe nada porque não tem concepção. Porque o deputado, quando vai para Brasília, ele vai querer sobreviver. De um lado, de boa fé, quer levar uma escolinha para o município dele, quer levar não sei o quê, e do outro lado, o cara quer tomar 40% de propina na emenda do relator, que é o que está acontecendo na cara da nossa freguesia hoje, tá certo? Então, o Fernando Henrique governou com essa gente, perdeu as eleições, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. O Lula governou com essa gente, foi na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente, foi para a cadeia. E o Collor e o Bolsonaro governam com essa gente, está desmoralizado. Então isso é a certeza do fracasso. Eu vou tentar esse outro caminho. Mas o crescimento me parece ser fundamental. Necessário. 10 anos sem crescer, o senhor disse isso. Pela primeira vez em 120 anos, eu posso sublinhar. Exatamente. E até 1980 nós tivemos um período de 100 anos. 6,7% de crescimento ao ano durante meio século. Exatamente, durante 50 e poucos anos. O salário mínimo, como indicador da depressão da renda, é o pior poder de compra dos últimos 15 anos. E o salário mínimo brasileiro, a economia mais rica da América do Sul, só ganha do salário mínimo da Venezuela, que está num caos institucional. Então, veja, salário em depressão. O consumo das famílias vem da renda. A informalidade hoje está impondo ao povo brasileiro uma depressão na renda sem precedente. E o consumo das famílias vem do crédito. Emprego e renda vem depois que cresce. Portanto, onde eu posso fazer uma coisa para começar a inverter a lógica é no crédito colapsado das famílias. 77,8, vamos fazer aqui, 78 famílias de cada 100 famílias brasileiras estão super endividadas. Isso é recorde. E como o povo brasileiro é honesto, você tem que entender por que 65 milhões dos brasileiros estão inadimplentes com o nome sujo no SPC. Portanto, banidos do crédito. Ora, isso é a política de juros que o governo impõe, que está agravada agora novamente. Você tem uma depressão econômica, um quadro absolutamente monstruoso, e o governo aumentando a taxa Selic. Um cartão de crédito nos Estados Unidos cobra 17% do seu freguês, aqui no Brasil cobra 300%. Porque não tem competição, não tem regulação, o Banco Central autonomizado pelo Centrão faz aí a proteção desse oligopólio, desse cartel financeiro. Eu tiro o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e vou rivalizar em bases profissionais. Só que eu vou trocar o juro de 300% por um juro de 15%, que é uma exorbitância, remunera muito bem o banco, mas vai permitir à família brasileira tirar o nome do SPC. Esse é o primeiro motor. O segundo motor é a mesma coisa, para não ser muito extenso, com as empresas.
Eu tenho estudado detidamente isso. 6 milhões de empresas brasileiras hoje estão no Serasa, que é o SPC das empresas. Será que, de repente, toda a comunidade empresarial brasileira virou caloteira? Claro que não. Né? Faz anos, décadas, que o Brasil tem uma taxa de juros acima da média de rentabilidade dos negócios, do comércio, da indústria, do serviço, até da agricultura. Tive agora em Ribeirão Preto, o financiamento de um trator custa 18%, porque eles mataram a TJLP que eu criei. Qual é a remuneração da agricultura? 18%? Não paga. Essa crise, o tamanho dela, a renitência dela no tempo, isso tem que fazer honestidade. Claro. Não foi o Bolsonaro que criou. Quem criou isso foi o PT. Vai me desculpar. Quem criou isso foi o PT. Todos esses números trágicos nascem, explodem durante a constância do governo do Lula e do PT. No primeiro momento, o Lula expande o crédito de 15% para 55% do PIB, sem lastro no desenvolvimento, criando uma espécie de nacional consumismo financiado a dólar manipulado, com taxa de juros na estratosfera e financiando com um ciclo de preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros, as tais commodities. O mesmo partido, quando as commodities perdem preço, quebra o Brasil. O desemprego salta de 4% para 12%, é no PT, e dali nunca mais desce. Não é? A concentração bancária acontece no PT. A concentração de renda no Brasil acontece no PT. E evidentemente que nós agora estamos assim, chama o povo para protestar contra o colapso econômico e a crise moral de trazer a corrupção ao centro do modelo de governança do Brasil, que o Lula produziu, com grande cinismo que está repetindo agora. E agora nós vamos chamar o povo para protestar contra o fracasso do Bolsonaro votando nessa gente. Pelo amor de Deus, vamos parar um pouquinho, o país não aguenta mais. Falta 2 motores. Quer dizer, o investimento público agora falta um. Complexo Industrial da Saúde. Sabe quanto é a importação que o governo brasileiro faz por ano? 17 bilhões de dólares. Não foi o Bolsonaro, não. Isso foi Fernando Henrique e Lula que destruíram a indústria brasileira com esse populismo cambial que fizeram, com juros absolutamente estratosféricos. E o Brasil importa 17 bilhões só o governo federal. Sabe, isso dá 100 bilhões por ano. Quantos empregos eu gero no Brasil? Agora explodiu o preço do fertilizante. Como pode? Eu boto a mão na cabeça, como pode? A agricultura mais extraordinária do mundo importa 80% dos seus adubos do estrangeiro, sendo que o nosso solo é pródigo nos nitratos, nos fosfatos, tem tudo aqui para a gente fazer. Visitei a AgriShow em Ribeirão Preto, 100% dessas máquinas e implementos agrícolas importados do estrangeiro. Percebe? Então está aqui outro potencial. E o potencial da indústria de defesa. Bilhões de dólares que a gente compra de artefatos militares, todos do estrangeiro. E chega a ser patético. A gente usa o GPS americano para guiar os nossos mísseis. Tenha santa paciência. A transparência do orçamento é a primeira e a último requisito de dizer para o povo onde é que está indo o dinheiro que a gente cobra do povo. Tenha santa paciência. Vamos voltar para a inflação. Vamos. Por que a taxa de juros no Brasil é uma impertinência selvagem que não se presta à tarefa para a qual se anuncia de forma eloquente com esses economistas de televisão, todos batendo palma para esse absurdo erro técnico. E recorrente, porque é só claro, isso. Porque é o modelo, Mitri. É o modelo. Isso é uma inerência do modelo que eu estou propondo mudar o modelo econômico. Então falou que é um preço administrado pelo governo. Não, a gasolina, o petróleo não é. É da Petrobras. Os derivados de petróleo no Brasil são um preço administrado pelo governo. Isso é trivial. Não faça essa discussão porque você fica mal para os seus espectadores. Não. O nome é preço administrado, está na definição do Banco Central, mas não é o governo que decide qual é o preço da... É o governo que decide. Não é, governador. Mas vamos em frente. Vai ficar mal para você isso. Vamos em frente. Vai ver. Olha, quando a gente fala em juros no Brasil, a gente não consegue desenvolver o raciocínio. A gente volta à questão da Petrobras e do Banco Central daqui a pouco. Vamos terminar essa. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor na sequência. A pergunta simples. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo como os combustíveis? Zero, nenhum. Então, aumentou o juro, a gasolina vai baixar? Tem algum correio de transmissão que faça esse efeito acontecer? Não tem. Tem, Eduardo Eneg? Não tem. Pronto. Não tem. Vamos ao outro preço. Energia elétrica, administrado pelo governo. Acabaram de autorizar 25% do governo Bolsonaro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, criminosamente, porque nenhum insumo cresceu 25%, a matriz hidráulica brasileira não se alterou, é por indexação a câmbio, que é uma impertinência roubalheira, oficializada, com leis protegendo, que é essa a tragédia do Brasil,
Leis protegendo a roubalheira. Criaram o IGPM, indexaram as tarifas públicas ao dólar, descomprimiram de custo. Então aumenta a energia elétrica do Ceará 25%. E qual é o efeito do juro sobre isso? Não fuja da pergunta. Tem algum efeito? Nada. A portaria da ANEEL vai sofrer alguma ingerência? Não tem. Agora vamos ao terceiro bloco da inflação brasileira. Preços impostos a nós, para cima, por causa da nossa interseção comercial estrangeira, comércio exterior. Então a China entra bombando comprando alimentos, a Europa entra bombando comprando alimentos, o preço dos alimentos produzidos no Brasil e no mundo crescem explosivamente. Pergunta simples e trivial: qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre preços que estão inflados por conta da demanda chinesa de preços? Nenhum efeito. A renda que o povo brasileiro tem no bolso está em declínio grave há 15 anos. O salário mínimo é o pior poder de compra. E o crédito brasileiro está colapsado. Aí você olha, a capacidade instalada da indústria brasileira faz 15 anos, desde a tragédia do PT, que faz 15 anos que ela está com 20% a 25% de capacidade instalada ociosos. Ou seja, eu tenho uma fábrica capaz de produzir 1.000 geladeiras e faz 15 anos que ela só dá conta de vender 750. Portanto, não existe ato de produto no Brasil. Não existe demanda. Por quê? Porque o juro, ao encarecer o crédito, diminui a demanda agregada, que os economistas chamam, que é a capacidade que eu tenho de comprar acima da minha renda pelo crediário. Meu irmão, se a causa não é demanda, agora vamos para o prático. Todo mundo vai entender. Pega o IPCA que eu ajudei a criar. Essa é a diferença minha para os outros. Eu, mais ou menos, tenho a obrigação de saber onde eu estou pisando. Pega o IPCA e abre ele. Aí você vai encontrar que o grupo transporte responde por 1/3 da inflação brasileira. Isso é um preço administrado pelo governo. A desastrada política de preço da Petrobras, que acabou de anunciar, para esfregar na cara da miséria do povo brasileiro, 45 bilhões de reais de lucro no trimestre. Mas essa é uma outra questão Vamos muito voltar a ela. delicada. Mas a questão é, não vamos deixar de ajudar o povo a entender o mecanismo impertinente em que você está matando o doente a pretexto de curá-lo, com juro. Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com Lula e o PT. Sendo que o Eduardo Oineg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim, Essa mas é a sua houve uma visão. política de preço Isso definida. é a minha visão? Não. Mas Não, sim. Espera um pouquinho. Não, que a maioria Mas de essa é a fato visão. é uma Mas maioria houve de... uma política de maioria preço Só um minutinho. definida de História não é paridade minha visão. internacional. Então, Houve um mudaria belo dia, isso. em 1954, que foi criada no Brasil uma companhia de petróleo chamada Petrobras. De 54 a 2016, quando sofremos um golpe de Estado, o Brasil tinha uma política de preços. De 1954 a 2016, o Brasil tinha uma política de preços. Preço interno do Não, qual é a petróleo. política de preço? Custo Custo interno. mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Bom, mas qual é a natureza? Como ela tem um monopólio? Qual é a Desculpa, natureza Eduardo. da Petrobras? Ela é uma é uma sociedade de empresa... economia mista. Não, ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia O mista. governador, ela é uma SA. Uma empresa de economia mista é um SA. Bom, ela é uma SA, significa o seguinte, ela Ela tem segue acionistas as regras da minoritários. SA. Mas o governo tem uma maioria ali. minutinho. O governo Meu tem Deus uma do maioria. céu, meu Deus do céu. Mas, governador, Só um minutinho, peraí. o governo tem uma maioria aí, tá certo? Tem uma Sim, maioria. é o que eu estou tentando explicar. Sim, então... Por quê? Porque que nós que o senhor somos vai um sócio fazer? controlador. O que o senhor vai fazer com essa maioria? A Até maioria, onde o senhor pode deixa eu ir? explicar a causa para a gente ir para a terapia. Senão a gente Isso. não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista então por que Petrobras. o preço da gasolina não está baixo? Aqui Eu não vou está explicar. R$1 o Se litro. você deixar, eu explico. Tá, então explica. Vamos ouvir. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e Mudou. rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA, eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, será eu leio possível? também. Mas a lei da SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Só um minutinho. Então o que acontece?
A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. Como presidente da República, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas como você vai fazer? Se você deixar, eu respondo. Não, eu estava encadeando já 3 vezes e fui interrompido, mas tudo bem. É uma pinimba antiga esse negócio aqui, né? Mas vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão 2 editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE. Ao invés de eu estimular a importação de combustíveis, eu vou dizer que agora a Petrobras vai fazer a baliza de preços dela pelos seus custos de produção, mais a oportunidade que ela terá de exportar. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então será publicado isso. Efeito no mercado, como eu estou anunciando antes, as ações tendem a despencar. Isso. Porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que está mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada está indo queimada por pronto-socorro. O senhor deu uma entrevista agora essa semana e falou de um empresário que é dono de um restaurante, aliás, uma cadeia de restaurantes, e o senhor chamou ele de sonegador, inescrupuloso, bolsonarista, foi bem agressivo. E o senhor já tem várias respostas agressivas, aqui mesmo a gente teve alguns exemplos. Eu queria saber do senhor o seguinte, o que tira o senhor do sério? O que me tira do sério é a injustiça. Aí eu conheço com a minha alma que o Brasil hoje tem 20 milhões de pessoas passando fome, mesmo. 129 milhões pela PNAD estão passando, comendo precariamente. E eu conheço o nível de sonegação do Brasil, porque sou ex-ministro da Fazenda, ex-governador de Estado, ex-prefeito de uma capital, nunca cometi uma arbitrariedade temperamental em nenhum dos cargos que eu ocupei. Agora eu sou muito indignado, Eduardo, profundamente indignado. E se o povo brasileiro quiser eleger uma lesma, sonegador é sonegador, é um dos piores tipos de bandido que existe numa república. Mas esse personagem, esse empresário... Então é o seguinte, eu dar 2 ou eu sou destemperado, ou eu sou uma pessoa que estou fazendo uma denúncia. Porque se eu chamar alguém de sonegador, eu estou sendo injusto se ele não for. Não, mas chamar de vagabundo, inescrupuloso... mas um sonegador, para mim, é um criminoso tão ou mais grave do que o estuprador, que é um crime absolutamente hediondo. Eu não sei qual é o seu olhar sobre essas coisas. Vamos falar de pesquisa? O que eu posso oferecer ao povo brasileiro é uma experiência longa, 40 anos de vida pública, sem nenhuma mácula moral, êxito extraordinário. Não falo isso por qualquer tipo de exibicionismo, apenas estou apresentando o meu currículo. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador do Estado, fui prefeito de uma capital. Nunca cometi uma arbitrariedade contra ninguém exercitando o poder. Agora, para mim, Eduardo, você já sabe disso, me conhece há muitos anos, eu não faço da política meio de vida. Eu sou um homem livre. E alguém acha que é razoável você andar com a sua esposa, tendo sido convidado para ir numa exposição, e um camarada começar a fazer, e você diz, tão transparentezinho, falou ali simpatia do Bolsonaro. Não, ele chamou minha mulher de vagabunda, do meu lado. Eu não sei o que você faz se alguém fizer isso com a sua mulher. Eu vou reagir. Ministro, vamos falar de pesquisa agora, a pesquisa que foi... Mas você naturalmente é um lorde que não reage, eu sei disso. O que explica a tendência de alta do Bolsonaro? A inflação explodiu, o desemprego grave, a renda em queda, escândalo de corrupção na vacina. O Brasil tem 3% da população mundial, morreram 11% das vítimas do mundo. 4 vezes a média do mundo. O que explica? Se não aquele voto de protesto contra esse encontro terrível do conchavo corrupto que o Lula transformou na ferramenta de poder, que fez o Alckmin chegar, agora com o Alckmin, fez o Michel Temer chegar como vice da Dilma, o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira dando as cartas de novo, é a mesma gente. O que esses analistas diziam em princípio de maio de 2018? Todos erramos. Quando o Lula mentia que era candidato, e eu dizia, está mentindo, não é candidato. Quando o Bolsonaro era uma figura que todo mundo desconsiderava, até de forma arrogante, ninguém viu nada. Todos erramos. Mas não é erro, a maior parte é interesse. É interesse, por quê? Porque você precisa confinar o sistema, precisa confinar o processo eleitoral a mais do mesmo.
Então o Lula já anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central, o Eduardo Onegue já disse que isso é força de lei e não sei o que, então vai mudar o Banco Central, a diretoria no primeiro dia. O senhor não explicou como. Isso ficou claro, que o senhor vai mudar a política O discurso que veio do senhor em direção ao PT e ao Lula foi um discurso muito crítico, muito duro. É um discurso de ressentimento. As críticas do senhor, que apoiava Lula em 2018, chegou a defender a inocência dele. Em 2018, o senhor falou que confiava na inocência dele, criticava o Moro. Sim, mas não apoiava o Lula, não, pelo amor de Deus. Não, sim, mas o senhor apoiava nesse sentido, de defender a inocência dele, não, de criticar o Moro. Mas palavra no contexto político bastante diferente do que eu fazia. Eu estou em processo de rompimento com o PT já faz um tempo. Eu fui ministro do Lula. Mas a minha pergunta para o senhor é, o discurso contrário ao PT hoje você espalha uma é por ressentimento? Não, não é. Pronto, acabou a resposta. Que isso? Ressentimento? Eu sou um velho treinado do ramo. Não cabe nessa nossa luta ressentimento. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Eu vi o Lula se corrompendo. Eu assisti de perto. Eu fui ao Lula dizer, Lula, não entregue Furnas para o Eduardo Cunha, que ele vai roubar, vai comprar a maioria da Câmara, vai virar presidente da Câmara, você é um irresponsável. Não, não vou fazer. No dia seguinte entregou. Sabe, o Lula deu um contrato de R$1 bilhão sem licitação para o Eunício Oliveira. Sabe, e o Eunício Oliveira começou a deformar a política no Senado, um homem que não tem voto em canto nenhum, virou dando as cartas no Senado com R$1 bilhão sem licitação. O nome da empresa é Manchester. Nós é porque não temos imprensa. Com todo respeito à pouca imprensa que temos, onde o Canal Livre, as Bandeirantes, faz uma exceção bastante eloquente. Mas veja, o meu antagonismo é antigo. Eu fui processado porque eu denunciei o Michel Temer. Vai botar o Michel Temer na linha de sucessão. Pelo amor de Deus, dizer que eu rompi depois, por ressentimento. Eu estou denunciando isso desde a hora. Eu fui processado pelo Eduardo Cunha, processado pelo Michel Temer, processado pelo Eunício Oliveira. Tudo denunciando na data esses escândalos todos. Compreende? Mas me afastei, não aceitei mais ser ministro. Quando aconteceu aquilo, foi o Lula que pediu para o Haddad me procurar. A reunião foi na casa do ex-secretário de Educação, Chalita. E ele me perguntou como é que eu via a possibilidade dele ser meu vice. Eu achava que o Haddad era uma pessoa que estava livre de qualquer denúncia, de escândalos, etc., etc., e que eu poderia mostrar para